Bom dia, todos os jogadores do Flamengo, bom dia, diretoria do Flamengo, bom dia principalmente a comissão técnica do Flamengo. Esse é o terceiro vídeo para o jogo contra o Chelsea. Por que para esse jogo especial eu estou colocando 3 vídeos de conselhos técnico e tático, diretiva, observações, sugestões, técnica e tática? Porque eu acho que é um jogo muito importante para o Flamengo, todo mundo acha. E por isso eu resolvi dar maior atenção a essa partida, colocando aqui 3 vídeos de orientações diretivas, sugestões técnica e tática, observações técnica e tática para a equipe do Flamengo desenvolver um bom futebol, excelente futebol, sair vencedor da partida, imbatível, invencível, campeão. Esse torneio, que é um torneio que visa colocar trocas técnica e tática entre o futebol brasileiro e o futebol mundial, certo? Eu criei uma associação, Associação France-Brasil de Futebol a Paris, em Paris, com esse objetivo. Então, resultado desse nossa influência, o nosso trabalho, esse intercâmbio entre o futebol mundial através de uma Copa do Mundo de clubes. Então, nós temos aí o Chelsea, que é uma escola europeia, e temos aí o Flamengo, que é uma escola brasileira, com jogadores brasileiros e de vários países da América do Sul. E a gente vai representar um continente, uma filosofia de futebol, uma filosofia de visão de futebol, certo? Então, eu estou aqui vindo através do último, foi o jogo do Botafogo ontem, que conseguiu vencer o Paris Saint-Germain. Botafogo exerceu essa marcação, 2 em cima da bola, brigando pela bola com muita raça, muita garra, entendeu? E o Flamengo tem que saber que para jogar contra times europeus vai ter que ser assim: garra, raça, disposição, não deixando o adversário jogar, entendeu? O adversário não pode tocar 3 vezes na bola, o adversário não pode fazer 3 passes entre si, entendeu? Um jogador passar a bola para o outro, não pode, entendeu? O jogador do Flamengo tem que ter essa visão, a mesma visão do Botafogo na área defensiva. Futebol, na parte técnica, é quando tem a bola. Quando não tem a bola, eu já falei aqui nos 3 primeiros vídeos que eu fiz para o Flamengo nessa Copa do Mundo de Clubes, eu falei para vocês, eu fiz 3 vídeos muito de dissertação sobre a união coletiva dos jogadores, certo? A união coletiva, o plantel, o grupo de jogadores tem que ser unido mais do que tudo na vida, unido dentro de campo em 90 minutos. Então, esse estado coletivo de união, solidariedade, fraternidade entre os jogadores do clube, do time, é que vai fazer a diferença, entendeu? E o Botafogo mostrou essa união coletiva. Os jogadores do Botafogo botou a perna para ser quebrada, foi na bola como vai num prato de comida, certo? Tem uma expressão que define isso antigamente, lá para os anos 50, no futebol brasileiro, é ir no prato, é ir na bola como se vai com fome, como se vai num prato de comida, certo? O Botafogo fez isso, mordeu, comeu grama, foi lá e não deixou o Paris Saint-Germain jogar. O Paris Saint-Germain tem seus problemas na área ofensiva, estava faltando Dembélé no ataque, que era o melhor jogador do campeonato francês e da Champions League, foi o Dembélé, e Dembélé não jogou. Então, fez falta na França aí no Paris Saint-Germain. Mas, vamos lembrando, a atitude dos jogadores do Botafogo de fazer a marcação era essa aqui, ó, que eu passo para vocês, que o Fluminense pode fazer também. Como eu falei para você, eu faço vídeo para o Flamengo, que pode servir para o Botafogo e o Fluminense, e está sendo feito aí, beleza? Então o Flamengo já sabe, 2 jogadores a 3 jogadores do jogador que tem a bola, entendeu? Indo na bola como se vai no prato de comida, botando a perna para quebrar, comendo grama, beleza? Ok. Esse é o terceiro vídeo,
tem os vídeos anteriores, vocês podem dar uma olhada na minha página do Facebook de Conselheiro Técnico e Tático do Flamengo, imbatível, invencível, campeão invicto. Aqui a posse de bola, 1 toque, 2 toques. Quem vai ser o jogador referência é o Jorginho, que já é o estilo de jogo dele e que é o melhor estilo de jogo para jogar contra o time europeu e para jogar na Europa também. Com relação às tabelas, 1, 2, 3, Luiz Araújo, toca 1, recebe na frente, vai na cara do gol, né? Exatamente, é isso aí. Arrascaeta e também Luiz Araújo. E todos os atacantes do Flamengo já sabem, passe curto, 3 metros, 4 metros, 5 metros, enfim, nessa faixa aí, entrando dentro da defesa, ali na cabeça da área da defesa do Chelsea, entrando dentro da área da defesa do Chelsea, marcando gol para o Flamengo, colocando a bola fora do alcance do goleiro. Como eu falei para você aqui no vídeo de ontem, mais importante que colocar a bola nos ângulos, é mais importante do que chutar forte. Chutar forte é jogador de pelada, entendeu? Primeiro é a precisão, colocar nos ângulos. E o Igor Jesus fez isso, o Botafogo tocou lá naquele ângulo, no canto da trave, certo? Que Romário fazia muito também, tocava no cantinho ali, o goleiro só ficava olhando. Então, exatamente, Romário fez isso contra Carlos Germano do Vasco da Gama, jogando pelo Flamengo. Então é o seguinte, Igor Jesus fez ontem, fez ontem também, tocando o goleiro do Paris Saint-Germain muito bom, mas ele só olhou a bola, não dava para ir, entendeu? Aquele ângulo de baixo, do pé da trave ali, Igor Jesus fez aquilo que eu estava pedindo aqui para o Flamengo fazer, nos ângulos de gol, beleza? É isso aí. Como você está vendo, como eu faço vídeo para o Flamengo e serve também para o Botafogo e para o Fluminense. Continuando, dominar o meio campo. O Flamengo tem que dominar o meio campo, porque é aí que decide a partida, é aí que decide quem vai mandar no jogo, entendeu? Quem vai dominar o adversário, posse de bola, e também quem vai atacar mais o adversário. Isso tudo é determinado pelo domínio do meio campo, nessa área aqui. É nessa área que o jogo se decide, entendeu? Tudo é resultado dessa área aqui. Se a defesa não tiver proteção, o adversário ataca mais e marca gol. Se o Flamengo domina o meio campo, vai atacar mais o campo do Chelsea. Então é aqui que vai determinar o Flamengo. Tem que estar os jogadores de meio campo muito, muito bem. Pulgar, Jorginho, tá certo? Arrascaeta, Luiz Araújo, no quarteto fantástico. Então tem que dominar essa área aqui, tem que dominar e dar combate ao adversário. A Arrascaeta está com o joelho problemático, que a gente chama bichado, né? Luiz Araújo descansou nos treinos, então ele pode continuar fazendo isso na marcação. Luiz Araújo dá passe pro gol, faz gol e ainda marca, entendeu? Então, no jogo anterior foi o melhor jogador em campo, não foi o Arrascaeta não. Mas tamo junto, vamos continuar aqui. Então o que acontece? O quarteto fantástico no meio de campo tem que dominar o meio campo, não deixando o adversário jogar. E lembrando que para não deixar o adversário jogar, você não precisa ter qualidade técnica com a bola, você não precisa ter a bola, você tem que marcar o adversário, tomar a bola do adversário. Então você tem que ter um sentimento de união, de solidariedade, de fraternidade com o grupo e com a profissão, com o fato de você ser jogador de futebol, respeitando os torcedores, 45 milhões de torcedores do Flamengo. Então, respeitando o futebol brasileiro, uma tradição incrível dentro do futebol, todas as Copas do Mundo o Brasil jogou e vai jogar sempre. Então preste atenção. É por isso que o jogador sem a bola tem que correr atrás da bola, atrás do adversário, e tomar a bola do adversário, recuperar a bola. Entendeu? Por esse fato, por esse compromisso, que não é habilidade técnica com a bola, é determinação coletiva. E ontem foi fantástico, o Botafogo demonstrou isso. E o Flamengo pode demonstrar isso também, que é a garra flamenguista tradicional, a garra do Flamengo, tá certo? Nós precisamos nesse jogo da garra do Flamengo, beleza? É isso aí. Então, dominar o meio campo, não deixando o adversário jogar quando não tem a bola. É o Flamengo defendendo, né? E também o Flamengo, né, circulando a bola,
exatamente mantendo aí a bola no pé do jogador do Flamengo. Atacar mais quer dizer, tá mais, os atacantes têm que ajudar na marcação, marcando defensores, aqui nessa área aqui de ataque, tem que ajudar na marcação, não deixando o adversário jogar do Chelsea, sair tocando de trás, botando terror, entendeu? Disposição, garra, vontade, beleza? Então essa é a determinação coletiva nesse terceiro vídeo. Como eu falei para vocês, os 3 primeiros vídeos que eu fiz aqui para vocês na Copa do Mundo de Clube para o Flamengo, na minha página, Conselheiro Técnico, Tático Imbatível e Invencível, Campeão Invicto do Flamengo 2025, essa página tá mostrando para vocês os 3 primeiros vídeos para essa Copa do Mundo de Clubes, que a parte coletiva é importante, solidariedade, fraternidade, união, um por todos, todos por um, entendeu? Um por todos, todos por um. Garra, disposição, lutar até o último suspiro, entendeu? Dessa forma o Flamengo vai ser imbatível, invencível, campeão invicto, entendeu? É isso aí, espero que vocês entendam. Aqui, por exemplo, o ângulo, o Igor Jesus chutou nesse ângulo aqui, o goleirão olhou para cá e falou, não vou, não dava para ele ir. Ele até saiu para cá, a bola quando foi tocada aqui ele fez isso, ele veio até para cá, não dava para ir, entendeu? Então é isso aí, esses são os ângulos, a bola tocada nesses ângulos já era o goleiro, ok? Entenderam? Então busque sempre o ângulo, olhe para o goleiro antes de chutar e tire a bola do alcance do goleiro, beleza? É isso aí, é coisa de atacante. De frente ao gol, todo mundo é atacante. Se você está numa situação de ataque, você é atacante. Você pode ser até um defensor, um zagueiro, mas se você está na faixa de ataque, no terceiro terço de ataque, você é atacante. Lateral também é a mesma coisa, ok? Então é isso aí, beleza? Show de bola. Agora eu vou passar para uma fase aqui que eu acho importante, que eu praticamente analisei os jogadores do Flamengo e definir para esse jogo contra o Chelsea aqueles jogadores que tem que se superar, jogar pelos outros. Rossi goleiro, é muito forte o nosso goleiro, ele tem que jogar pelos outros também, na saída de bola, entendeu? Defender todas as bolas. Rossi é um forte jogador do Flamengo e tem que ser forte nessa partida. Zagueiro, um pilhar, aquele zagueiro que resolve, aquele zagueiro que é forte na parte defensiva para o Flamengo. Léo Ortiz, igual o Rossi, tem que estar bem nessa partida, tem que estar dando o seu máximo, o Rossi e o Léo Ortiz. Outro jogador que tem que dar o máximo também, que é um pilhar, que é algo importante nessa partida, é o Jorginho. O Jorginho tem que jogar muito, tem que jogar 100%, concentrado, entendeu? Também Rossi, também Léo Ortiz, 100% concentrado para jogar por si e pelos outros jogadores da equipe também, tá certo? Atacante, Luiz Araújo, tem que jogar por si e pelos outros jogadores também no ataque, na construção da jogada no meio campo, ajudando a defender. Luiz Araújo também, esses são os 4 jogadores que são jogadores importantes para o Flamengo, importantíssimo. Tem um jogador também que está aí na reserva, que joga muito e se doa dentro de campo, luta pra caramba, um cara que é bom nisso. Essa partida eu acho que é para ele, é o Michael. Atenção, Felipe Luiz. Michael na esquerda e Bruno Henrique de centroavante. Por quê? Porque o Pedro não tem condições físicas de se doar ao máximo, de defender, enfim, 100%. O Pedro não está 100% fisicamente, não está servindo a nada ali na frente. Então, atenção, nós não podemos jogar com 10. Nós não podemos jogar com 10. Pedro não está em situação, beleza? Mas pode se superar, claro, a gente vai esperar que ele tenha superação, beleza? Então, de antemão, para entrar, os 5 jogadores que eu creio que essa partida podem resolver e muito é o Rossi, o Léo Ortiz, o Jorginho no meio campo e o Luiz Araújo no ataque.
e também o Michael na frente. Michael é um cara que ele se doa, ele é um kamikaze, ele bota a perna para quebrar. Então é um cara que merece, come grama, é um cara que vai na bola como vai no prato de comida, é um cara que vai para frente, vai para cima do adversário. Então, na minha opinião, Michael nessa partida seria um excelente jogador ali pela esquerda, e o Bruno Henrique de centroavante, já que o Pedro está fragilizado pelos seus problemas de joelho. Eu não pedi a contratação do Pedro, já sabia que o Pedro estava ruim, bichado, desde o Fluminense, quando ele operou o joelho no Fluminense. Imagine, na Fiorentina não fez nada, e o Flamengo contratou, mas eu acho que o Pedro não poderia ter sido contratado pelo Flamengo. A minha opinião continua a mesma, tá certo? Apesar dele ter sido no ano passado um dos artilheiros, jogando só ali parado em frente ao zagueiro adversário, na falha do zagueiro adversário. Nesse caso aqui não vai dar certo, não vai dar certo. Os zagueiros são ágeis, são rápidos, bate muito, e não vai dar certo o Pedro ali na frente. Então o Bruno Henrique seria o cara mais indicado nessa posição, porque ele sobe bem na cabeça. Mas o Bruno Henrique, ele está com problemas administrativos, e por isso não é um pilar, não é algo importante nessa equipe do Flamengo atual. Ele tem algo que na sua mente, no seu cérebro, que na sua preocupação, no seu dia a dia, que pode intervir, diminuindo aí seu potencial. Mas o Bruno Henrique é um jogador de decisão, que gosta muito dessas partidas decisivas. Então pode ser colocado de centroavante. Agora, fragilizado, que eu acho que os jogadores do Flamengo fragilizado no momento. O Léo Oliveira, ele vai muito na bola, ele tem muito combate, ele não tem um físico assim, desenvolvido, as pernas não são muito desenvolvidas, mas ele está sempre em combate, caindo, batendo, tomando porrada, dando porrada. Então o Léo Oliveira é um jogador, na minha opinião, mediano nesse sentido, que está num patamar um pouquinho abaixo, fragilizado no caso. Então, esses jogadores que eu vou citar agora fragilizados, eles têm que se superar. Wesley ou Varela, né? Wesley é outro jogador que, na minha opinião, e Varela, os dois são inconstantes. Entendeu? Varela, nos 20 minutos finais do jogo contra o time lá da Tunísia, ele deixou o espaço aberto, o atacante da Tunísia entrar pela esquerda. Entendeu? Então, o Varela, ele cansou nos últimos minutos finais do jogo contra a Tunísia. Então, ele é bom defensor, ele quer ser bom atacante, cruza muito bem o cruzamento arco que ele faz, muito bom. Tá certo? O Wesley tem várias possibilidades ofensivas também, inclusive de marcar gol. Ele já fez isso, além de cruzamento, né? Não tão qualificado como é o do Varela, que é um arco, e já saiu vários gols no cruzamento do Varela, né? Então o Wesley, ele tem outros recursos também, particular, e é um jovem mais ativo, tal, mas ele precisa ser mais agressivo na marcação. Só isso que eu peço para ele. Então, som assim, mais fragilizado, que eu acho nível um pouquinho mais baixo. O Gerson também, depois da operação dos rins, ele é um jogador que não está no seu potencial máximo. Se virou capitão da equipe, beleza, mas não está no seu potencial máximo, o Gerson. Então, o Gerson também é um jogador que tem que se superar. E, geralmente, esses jogadores mais fortes, que eu citei aqui antes, Rossi, Ortiz, Jorginho, Luiz Araújo e Michael, são jogadores sensacionais, de qualidade, que a gente tem certeza vai render na partida. Eles terão que correr por esses jogadores aqui abaixo, que é o Léo Oliveira, Valera, o Ed, Gerson ou Alessandro. Alexandro também. Alexandro tá velho, ele tá pesado. Entendeu? E ultimamente na Itália, antes de jogar no Flamengo, ele estava jogando de zagueiro. Então ele tá de lateral, beleza, não tem problema. Mas ele estava fragilizado. Então, quer dizer, na minha opinião, esses 4 aqui tá numa fase mediana. Não está junto com os outros 5 que são o pilar, e tem várias dúvidas aqui. O Bruno Henrique no ataque. Bruno Henrique é um jogador que está com problema administrativo aí com relação aos processos, inclusive federal.
O Pedro tem um problema do joelho, tá certo? Tá vindo Pogba também, ele não tá muito combativo no meio de campo, ele tá botando o pé na bola, quebrando o ritmo, entendeu? Então ele não sinto ele tá vindo de contusão, entendeu? Então não sinto ele assim dando o máximo, comendo grama ou botando a perna para quebrar. A Arrascaeta passou agora essa semana com um problema no joelho, então a Arrascaeta já vem também de problema de joelho, de contusão. Então esses 4 jogadores estão fragilizados: Bruno Henrique, Pedro, Pogba, Polgar e Arrascaeta. Polgar, Arrascaeta, Pedro e Bruno Henrique, tá certo? Então a gente precisa desses 3 aqui para marcar gol: Bruno Henrique, Pedro e Arrascaeta. Mas nós temos o Michael lá em cima, que é o cara para um jogo como esse. Então tá aí para vocês uma análise sobre os jogadores do Flamengo nessa partida. Cabe à comissão técnica tomar suas decisões, mas o importante é o coletivo. Esses 5 jogadores fortes que eu digo para vocês do Flamengo: o Rossi, goleiro, o Léo Ortiz, zagueiro, o Jorginho, meio campo, e o Luiz Araújo, atacante, e o Michael, entendeu? Esses jogadores terão que jogar mais por eles e pelos outros que são fragilizados, na minha opinião: o Léo Oliveira, o Varela, o Wesley, Gerson e Alessandro. E aqui, aí realmente algo assim que a gente não pode nem saber como vai ser: o Bruno Henrique, o Pedro, o Polgar e o Arrascaeta, que está vindo de contusão essa semana. Então a gente está vendo a situação do Flamengo. Esses jogadores mais fortes, Rossi, Ortiz, Jorginho e Luiz Araújo e Michael, vão ter que jogar pelos outros, entendeu? É a base. A base: 1, 2, 3, 4, 5 jogadores. Nós temos 11 jogadores em campo. Então precisa que os 11 se superem, que os outros 7 jogadores se superem, para que o Flamengo faça uma excelente partida. Porque os que são fortes, eles vão render. Agora, aqueles que estão fracos, fragilizados, com problema, esse é aí que está a chave da partida, entendeu? O resultado da equipe. Através dos fracos se superando, se colocando no nível dos fortes, e que o Flamengo poderá se surpreender e fazer uma vitória sensacional. Tá certo? Então tá aí a análise sobre os jogadores do Flamengo. E eu peço garra, coletivo. Não existe nenhuma possibilidade a não ser a vitória. Flamengo 6-0, entendeu? Não existe nenhum resultado para o Flamengo a não ser a vitória. Então